Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do GateCast, aqui o podcast do Gate One Coworking. E hoje nós vamos conversar com Vitor Minaya. O Vitor Minaya é autor, é palestrante, é consultor de empresas, é empresário também, mas, acima de tudo, o Vitor Minaya é um vendedor. Então a gente vai conversar com ele que ele não é só um mero vendedor, ele é um vendedor premiado, ele é um campeão de vendas. E espero que a gente tenha aqui uma conversa bem animada. O Vitor é uma pessoa com bastante energia. É gostoso conversar com o Vitor e eu acho que vocês vão gostar. Bem-vindo, Vitor. Pô, muito obrigado primeiro aí pelo convite, Fábio. Assim, espero que hoje seja um dia magnífico aqui, de muito conhecimento. O que eu puder entregar, você pode ter certeza que eu vou entregar, tá bom? Porque o meu objetivo principal é servir. Legal. Ô, Vitor, eu vou começar logo falando sobre o elefante na sala, né? Vamos lá. O elefante na sala a que eu me refiro é que vendas têm um pouco de preconceito. Em geral, algumas pessoas têm um certo preconceito contra vendas, contra vendedor. Talvez isso venha um pouco da atuação de alguns vendedores, aquela história da pressão. Talvez algumas pessoas tenham alguma ressalva com relação a algum posicionamento ético. Alguém já deve ter comprado um produto e depois descobriu que não precisava daquele produto e o cara empurrou aquela venda. Ou talvez essa história de que as pessoas acham que o vendedor ele está manipulando você, de você estar sendo usado. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim, eu tenho uma opinião bem diferente. Eu gosto de vendas, Legal. já estudei um pouquinho vendas e consigo enxergar uma atuação assim ética, produtiva, né? Se o vendedor me ajudar a resolver um problema, a comprar um produto que vai resolver um problema que eu realmente tenho, eu estou totalmente feliz, né? Ele vai me ajudar a achar uma solução. Mas como que você enxerga e como que as pessoas que você que dá consultoria, as empresas que você conversa, como que elas enxergam sobre esse preconceito contra o vendedor? Tá, vamos lá. Eu vou começar dizendo assim que todo mundo é vendedor, mas nem todo mundo está preparado para essa conversa, tá? A verdade é que, assim, se a gente olha para o mundo das vendas, tá, Fábio? E assim, a gente não precisa ir tão longe, há 20, 30 anos atrás, era uma coisa completamente diferente do que existe hoje em dia, né? O antigo vendedor, ou então aquele cara que só saía na rua, de porta a porta e etc e tal, ele tinha uma mentalidade. A mentalidade dele era colocar a grana no bolso. Essa é a realidade. Então, esse cara, ele só se preocupava com o próprio bolso dele. Só se preocupava em quê? Em dinheiro, dinheiro, e o cliente era só um mero pilar dentro da venda, tá? Hoje em dia, a venda ela já não funciona desse jeito, né? Hoje em dia, a venda ela precisa ser muito mais intencional, muito mais consultiva, até porque, assim, a demanda hoje ela é grande, né? Então, você tem vários concorrentes. Se você não cria um diferencial, muitas vezes você é afastado do mercado ou então você, de fato, não vai se destacar nesse mercado, né? Então, hoje em dia, a venda ela é muito mais sobre o cliente. Antigamente era um foco direto no produto, um foco direto em empresa. Hoje, a empresa e o vendedor que não foca no cliente, sabe o que acontece? Ele não consegue vender. Então, a gente começa por aí por quê? Porque o conceito vendedor ele foi moldado nesse estereótipo ali daquele vendedor antigo, que era o que só pensava no dinheiro. O cara que só pensa no dinheiro, ele vai vender a qualquer custa. Ele vai te oferecer qualquer produto, por quê? Porque ele não está interessado em você, ele está interessado nele mesmo. Ou seja, ele se torna interesseiro na situação. Então, esse vendedor, primeiro, que ele já não tem mais espaço dentro da nossa sociedade, e segundo, que ele fomentou um conceito na cabeça das pessoas de que o vendedor é sempre o cara interesseiro que vai te oferecer algo que você não precisa. Hoje em dia, o consultor, o que ele faz? Ele é alguém que é como se fosse um negociador. Ele precisa fazer algo bom para ambas as partes, certo? Eu ia te perguntar justamente isso, assim, para você explicar um pouquinho melhor essa história de venda consultiva, né? Legal. E aí, me explica então essa história da venda consultiva. E aí você pode dar um passo a mais, quando você Tá. estiver explicando venda consultiva, explica como que ela foi para o digital.
Tá bom. né? Porque hoje em dia a gente está na internet para procurar informações também, né? Perfeito. Eu, às vezes, quando começo a estudar alguma coisa, eu me vendo. Eu vou atrás do né, que aquele Sim. produto, aquele serviço representa, eu assisto vídeos e tal. Eu estou me vendendo ali, né? Então, Sim. então fala um pouquinho dessa história da venda consultiva e o que ela representa nos dias de internet. Tá bom, vamos lá. Bom, então a gente entendeu o quê? Que agora, hoje em dia, tem esse conceito no vendedor de que ele precisa entender as necessidades e ter uma solução para oferecer. É somente assim que hoje em dia ele consegue fazer negócios que façam sentido para quem está comprando. Porque a verdade é o seguinte, aí tá até trazendo um slogan assim, muito de internet, né? Que vende emoção, né? Vende emoção da parte de quem está comprando, né? Mas a pessoa ela compra pela emoção, só que ela chega em casa e ela precisa de um racional, ou seja, de uma razão para justificar. Para justificar para a esposa? Exatamente. Por exemplo, para justificar para a esposa. Porque se ela não encontra uma justificativa, o primeiro passo que ela vai querer é o quê? Cancelar. Ou então, vem na mente assim, putz, aquele cara me vendeu um negócio que eu não preciso. E aí vem todo aquele conceito do vendedor que vende sem só pensando nele e sem o cliente precisar daquele negócio. Mas trazendo aqui para a venda consultiva, que foi a sua pergunta, né? Hoje a venda consultiva, ela é uma necessidade para o mercado de vendas, tá? Eu digo isso porque o próprio vendedor que não enxerga essa necessidade de enxergar o cliente não só como como é que se diz assim, um pilar onde ele está oferecendo um produto, mas como um ser humano que tem problemas, que tem dores e que esse vendedor, de fato, ele ajuda esse ser humano a encontrar soluções certas. Essa venda consultiva, ela precisa ter um diferencial, que hoje não é atendimento. A maioria das pessoas que hoje fala sobre vendas fala assim, o meu atendimento é diferencial. Sabe de uma coisa, Fábio? Primeira coisa, para você criar diferencial, são 2 pilares. Experiência do cliente. Qual é a experiência que você fornece para o seu cliente, desde o primeiro contato que você tem com ele, até o último, até o pós-venda, entregas e etc. E também posicionamento. Como que você se posiciona em relação ao mercado, como vendedor, em relação à sua marca e etc. E quem não entende isso vai ficar sempre batendo em quê? Não, eu tenho que ser educado. Educado é sua obrigação, entende? Eu tenho que atender rápido. Atender rápido é sua obrigação hoje em dia, ainda mais com a IA. Quando a gente fala, inclusive, de mercado digital, para você oferecer uma venda consultiva, hoje em dia não basta o marketing te entregar 10 leads. Por que tem muito empreendedor e muito empresário que reclama de agência de marketing? Por quê? Ela traz os leads e esse cara ele não tem uma pessoa capacitada para converter. O lead é uma pessoa interessada, a princípio. O lead é como se fosse o cliente em potencial, que ele entra dentro do seu funil, dentro do seu negócio, e você precisa entender a jornada de compra dele, entender os interesses para combinar suas soluções. Então, assim, antigamente o marketing, você colocava R$1 na gestão de tráfego, voltava R$10, tranquilamente. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje, o marketing ele precisa estar combinado com o comercial. Então, a dica que eu dou para um empreendedor, por exemplo, é demite o recepcionista e contrata um vendedor. Por quê? Esse lead que chegar, ou essa pessoa que chegar no balcão, ela vai precisar de um vendedor para poder conduzir ela dentro de interesses, dentro de necessidades e soluções, que é a venda consultiva, para poder converter esse lead. Isso também acontece para o digital. Quando uma pessoa ela compra ali alguma coisa, ou então ela entra num funil, seja de um anúncio, né, de tráfego, ela vai precisar de um vendedor na outra ponta para poder não só conscientizar ela, mas conduzir todo esse processo de vendas. Então não existe mais venda sem ser consultiva. Hoje em dia, a venda consultiva ela é pilar para você faturar. É basicamente isso. Vitor, e eu enxergo venda como uma super habilidade. Tá? Uhum. Essa capacidade de vender, de persuadir. Eu imagino que você enxergue dessa forma Com também. certeza. Né? Mas ainda assim, acredito que muitas pessoas não se vejam como vendedores, né? Mas aquela coisa, existe aquela máxima de que todo mundo é vendedor. Né? Uhum. Você pode não trabalhar com vendas, mas
Às vezes você precisa vender uma ideia para alguém, um projeto que você quer que, enfim, que a sua empresa invista, o seu chefe acredite naquele projeto. Então, é um processo de vendas ali, Sim. de persuasão, e imagino que ele deva seguir o mesmo processo que a gente vê nas vendas. Mas se vendas é uma super habilidade, assim, uma macro Uhum. habilidade que as pessoas deveriam ter, como que, como que a gente pode definir, por exemplo, um vendedor comum de um Tá bom. vendedor excepcional, né? Porque tem essa macro habilidade, mas tem várias outras habilidades ali, algumas outras, né, outras competências que um vendedor excelente precisa ter, e você é um campeão de vendas também, já ganhou alguns prêmios Sim. de vendas, então, assim, ninguém mais apropriado para falar sobre um vendedor excepcional do que você. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero só trazer alguns conceitos, tá? Hoje em dia, no mercado de hoje, existem dois ativos. Os dois ativos mais importantes do mercado são atenção e confiança. Atenção por quê? Porque você tem 5 a 10 segundos para você chamar a atenção do seu cliente e se diferenciar de qualquer outro concorrente. Passado esse tempo, você conseguiu chamar a atenção dele, você precisa fazer o que agora para ter sucesso na venda? Confiança. Você precisa gerar relacionamento, conexão, empatia, uma série de coisas. Isso para você ter sucesso, tá? Quando a gente pega um vendedor comum, né? A gente entende que nem sempre ele vai ter essa habilidade inicial que é chamar atenção. Ou seja, essa condução inicial para você gerar interesse. Porque a venda é sobre interesse, né? A pessoa que entra em contato contigo, vamos supor, interessado nos seus serviços, ele precisa não só entender que você é capaz de entregar o que ele pede, mas que você também tem uma certa, como é que se diz assim, credibilidade, tem uma certa, não só capacidade de entrega, mas também, assim, que você consiga trazer o resultado. Porque é isso que ele quer no final das contas, né? Então, quando a gente entende que o vendedor comum, ele tá só executando uma atividade de rotina, ele não vai conseguir gerar um diferencial, sabe? Ele é aquele que precisa de um script, ou seja, eu sei que script é uma prática comum nas vendas, às vezes você tem que Sim. passar um script ali para o seu vendedor, seu colaborador. Todos eles precisam de script, tá? A verdade é que o script ele é como se fosse um guia. Você pode ou não usar ele. A diferença é se você lê o script ou se você sabe. Isso, exatamente. O vendedor comum... Parecer autêntico, né? Ser autêntico. Exatamente. O vendedor comum, ele só lê o script. O vendedor que ele é extraordinário, que ele faz assim, por gosto, ele tem o script na mente dele como se fosse um guia e ele conduz a conversa. Se ele em algum momento se perder, ele volta no script, analisa e depois volta a conduzir a conversa. Então, assim, o que diferencia um vendedor comum de um vendedor que realmente dá resultado, normalmente é ele se apaixonar pelo que ele faz. Ele não ficar preso só nessas rotinas, nesses scripts, nesses fluxogramas. Ele precisa ir além disso, né? E você trouxe um negócio muito interessante. Essa frase aí vai virar corte, hein? É? Você trouxe um negócio muito interessante que é o seguinte, eu acredito que todo mundo seja vendedor, mas as pessoas elas não se enxergam assim, né? Na verdade, eu até acredito mais que dentro da nossa educação, ou seja, ensino superior, deveria ter matérias somente para falar de vendas. Sabe por quê? Porque todos os negócios são sobre vendas. Hoje, uma empresa que não vende não tem futuro, né? A gente sabe disso. Sim. O destino dela é falir, é qualquer outra coisa, menos o quê? Prosperar. Então, assim, todos os negócios são sobre vendas. Como que as pessoas, o ensino forma médicos, advogados, que vão fazer negócios, que vão construir escritórios, que vão construir clínicas e não ensina esses caras a vender? Não faz sentido. Ah, o médico é técnico, ele pode ser funcionário de um hospital, ele pode trabalhar para o governo, qualquer coisa que seja. Mas se ele monta o próprio negócio dele, ele até sabe o técnico, mas não é o técnico que vende. O que vende são outras coisas, né? Você precisa gerar esse interesse, aprender a conduzir. Como que a gente não tem dentro do nosso ensino superior hoje no Brasil
cara, uma faculdade que ensina matéria só de vendas. Entende? E aí entra naquele contexto que você falou assim, as pessoas elas não têm a percepção de que elas são vendedoras, mas desde o início elas se vendem. Se hoje você participa de um processo seletivo e você entrega o seu currículo, primeiro, o seu currículo é o cartão de visitas. Segundo, que você está concorrendo com outras pessoas dentro desse processo seletivo. Quem que ganha o processo seletivo? Quem se vende melhor. Você precisa se vender melhor dentro de um processo seletivo para você conquistar a vaga, entende? Então, a qualquer momento você está vendendo. É uma negociação de um carro, é uma negociação de um imóvel, é uma negociação dentro de casa, às vezes com a tua esposa. Ela querendo que você leve ela para jantar num restaurante, você vai falar, não, eu te levo, mas tem que ter alguma outra coisa. Então, assim, você tem venda o tempo todo, até mesmo quando você é criança. Sabe o que o bebê faz para ele conseguir alimento? Ele chora, não chora? Chorar é o formato dele conseguir vender a necessidade que ele tem de se alimentar para a mãe. A mãe só consegue perceber isso quando ele chora. É o marketing dele, né? É o marketing dele, é a forma como ele vende. Então tudo está relacionado a vendas. Se as pessoas elas não entenderem que essa é uma habilidade poderosíssima que elas podem ter para a vida delas, porque não é sobre manipular, não é sobre só persuadir alguém, mas é sobre você conhecer técnicas certas, como gatilhos, como PNL, que vão te ajudar ao quê? A se relacionar melhor e até mesmo, às vezes, trazer pessoas para o teu ponto de vista, que muitas vezes é fazer o bem, é oferecer alguma coisa para uma pessoa que tem uma necessidade, entende? O meu filho mais novo, ele vai fazer Enem esse ano, está naquela fase difícil de escolha de carreira, de curso que vai fazer, e como quase todos os jovens nessa idade, estão um pouco perdidos ainda, né? Mas eu tenho um pouco de preocupação com os jovens, até porque a gente está vendo as transformações aí muito rápidas, né, no mercado de trabalho, no mundo das profissões, e fico tentando ajudá-lo de alguma forma nesse processo de escolha. E você falou das vendas no curso superior, que a gente precisava ter isso. E eu cheguei a recomendar, falei para ele, olha, uma coisa que você pode fazer quando você estiver na faculdade é trabalhar com vendas. Independente do curso que você fizer, você pode, enfim... porque eu acredito que vendas é uma coisa legal, é uma profissão que não vai embora de jeito nenhum, nem com o IA, né? E também tem a ver com a personalidade dele, ele é bem extrovertido, eu acho que tem a ver também. Então eu acho que vendas, ela é uma profissão que dura ao longo do tempo aí, ela, né, pode ser considerada uma profissão que no futuro vai continuar, ainda que a gente encontre aí já aplicativos, inteligência artificial que vão assessorar, mas o vendedor não vai embora, né? Não vai, não vai. E eu acredito ser a profissão mais próspera que existe. Pelo qual sentido? Me aponta um vendedor que estudou tanto quanto um médico. Às vezes o médico estuda o quê? 5 anos de medicina, faz pelo menos uns 2 de internato, né? Esqueci o nome disso. Mas às vezes 1 de estágio, ou seja, uns 8 anos. Às vezes tem alguns que vão para em geral, doutorado, 10 anos. sei lá o quê, pós-doutorado e etc e tal. Se você tiver um vendedor que estudar tanto quanto um médico estudou, cara, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser milionário. Pelo menos milionário. E muitas vezes o médico, ele faz 10 anos, ainda vai trabalhar para alguém e, cara, precisa construir muito para ser milionário. Eu acredito que vendas não só é a profissão mais próspera, mas quando você foca nesse mundo de vendas, você tem a capacidade de fazer o seu próprio salário, a sua própria renda. O empreendedor nada mais é do que um vendedor. Se você tem um empreendedor ou um empresário que não vende o próprio negócio, que não consegue vender a ideia dele, você tem um negócio que é falido, porque ele vai sempre depender de quê? De uma equipe comercial. E equipe comercial envolve pessoas. E é muito mais complexo, comportamentos e etc. O empreendedor e o empresário hoje, que fatura alto e que é milionário, ele tem que ser o melhor vendedor da empresa dele. E vendas é um negócio que, apesar de você, no início, não ter total domínio e que precisa de estudo mesmo, curso, uma série de coisas para você ficar bom nessa parada, é algo que pode te levar aonde você quiser. Se você aprender as habilidades de vendas, você consegue se posicionar em qualquer mercado, em qualquer negócio. E eu digo mais, vendas
não é só uma profissão, é um estilo de vida. A partir do momento que você respira vendas, que você é vendas, porque é sobre ser, às vezes não é sobre só ter as habilidades, você não só se relaciona melhor com todos ao seu redor, mas como você angaria oportunidades e essas oportunidades, elas te rentabilizam. Então, a dica que eu dou para quem está pensando se estuda sobre vendas ou não é o seguinte: cara, você precisa não só ler e estudar sobre vendas, mas se aprofundar para você levar essa habilidade para a sua vida. Porque você usa em tudo que é lugar. Você usa para todas as coisas. E isso, cara, traz dinheiro para você. Que legal, Vitor. Vitor, eu estava pensando aqui, você está falando do empreendedor, que ele precisa ser o melhor vendedor da empresa dele. Sim. Então, já temos aí um ponto de partida para qualquer empreendedor, empresário que está nos assistindo, que ainda sinta que não está bem ainda com as suas habilidades de vendas. Uhum. Então vamos lá. Já vamos trazer algumas dicas práticas aqui para a nossa audiência. Vamos lá. Então, se você é empreendedor e não sente que está com as habilidades de vendas bem trabalhadas, bem fortes, então comece a trabalhar nisso, se torne o melhor vendedor da sua empresa. Com certeza. Mas aí, passada essa primeira etapa, em algum momento talvez ele precise contratar. Perfeito. Né? Você já deu uma outra dica aqui, que você falou que se você tem um recepcionista, demita o recepcionista e contrata um vendedor. Isso. Então, o primeiro vendedor que você vai contratar... Pode ser, depende da característica do seu negócio, mas é aquele recepcionista / vendedor. Então, talvez essa seja a primeira contratação, né? Sim. Mas vamos falar então disso, de como começar a estruturar uma área comercial na sua empresa, eu entender quando que eu já contrato o primeiro vendedor, já falando que primeiro você se torna um bom vendedor, depois Perfeito. você vai começar a contratar vendedores e vai começar a estruturar. Eu estou te perguntando isso porque você também dá consultoria sobre estruturação de equipes comerciais. Então, para a nossa audiência que está nos assistindo, que está nessa fase do seu negócio, de precisar contratar, estruturar, treinar, aí o negócio já ganha outra complexidade, né? Porque mexer com gente é complexo, né? Total. Então comenta com a gente sobre esses passos. Vamos lá. E esse processo. Tá bom, vamos lá. Ó, a gente já entendeu que o cara ele precisa ser o melhor vendedor do negócio dele. Beleza. Depois que você tem isso claro na sua mente, você precisa mapear o que você faz. Mapear o seu processo de vendas. Ou seja, é olhar para dentro e entender qual é a minha abordagem com o meu cliente, qual é o formato dessa abordagem. Por quê? A gente precisa, para que possa ensinar outras pessoas, ou seja, criar uma equipe comercial, primeiro montar esses processos. Por quê? Sabe qual que é o grande erro da maioria dos empresários hoje em dia? Não. Eles contratam pessoas e eles ensinam no feeling. No feeling deles, do jeito deles. Só que sem processo. Não tem processo desenhado, não tem fluxo desenhado, não tem um organograma simples e básico, não tem um script. E quando ensina no feeling, o que acontece? Primeiro, podem ocorrer erros nesse processo, né? E segundo, que você não consegue replicar, né? Porque você não tem um processo. Todo novo vendedor que você contratar, você vai precisar dispor de um tempo seu para ensinar esse vendedor. Então, a primeira coisa que eu daria de sugestão é, antes de contratar, mapear. Olha para dentro e entende qual que é a abordagem, qual que é o script que você, empresário, usa no telefone, usa no presencial. Por quê? Coloque isso num papel. Isso tem que estar escrito. Isso aqui vira processo. Um script bem desenhado, você vai entender como que você vai captar os seus clientes ou receber os seus clientes, sei lá, às vezes de tráfego, indicação. Quais são as frases, os scripts que você usa para você poder abordar? Como que você faz uma apresentação de vendas? Isso tem que estar muito claro e virar um processo. Qual que é o passo a passo que você ensina o teu cliente dentro dessa apresentação? Por quê? Porque esse processo estando desenhado, aí vem a parte de que agora eu vou contratar alguém para poder ensinar essa pessoa. Entende? Porque as vendas acontecem por etapas, né? Total. Então você estava comentando que muitos empresários fazem no achismo, né? No Isso. feeling e tal. Mas se ele não entender as etapas, né? Claro que cada negócio vai ter suas características únicas. Claro. Mas sempre em etapas, né? Assim,
como que você aborda primeiramente esse cliente? Como que você chega até ele, né? Onde é que ele está? Né? Exatamente. Onde é que está o seu cliente? Tem que falar com ele, tem que conversar com ele. Se ligar telemarketing, a rejeição é muito grande, né? Tem que estar... tem que ter algumas circunstâncias para esse tipo de vendas funcionar, né? Então, entendendo essas etapas, porque até onde eu entendo, algumas equipes comerciais, inclusive, têm diferentes profissionais que trabalham numa certa etapa e depois passa aquele lead para outro profissional que faz o fechamento, porque são dinâmicas diferentes. Tem gente que é melhor ali no começo para conhecer, tem gente que é melhor para manter o relacionamento. Explica um pouquinho essas etapas também, e ainda estamos conversando sobre essa estruturação da equipe comercial. Beleza, vamos lá. Então, eu preciso entender quais são esses processos, essas etapas. Isso precisa virar processo para que você possa contratar e ensinar, porque a pessoa que você contrata, ela precisa de um passo a passo. Senão, ela não vai funcionar sem você. Quando você tem um passo a passo, fica fácil dela tocar o negócio sem você estar o tempo todo coordenando a situação. Mas o que é um grande ponto importante aqui, tá? Que a gente não falou sobre. Posso dar um passo atrás? Claro. Que é uma grande dor, inclusive, de empresários, né? Eu vejo muita gente, eu quero trazer isso aqui porque é interessante. Quando eu sento com empresários, e eu sento todos os dias com empresários lá no escritório, eu vejo que o problema, às vezes, não é processo, não é estrutura, mas é mão de obra capacitada, tá? Qualificada. Eu vejo muita gente reclamando de quê? Tá faltando gente boa no mercado. Né? Tá faltando mão de obra qualificada. Essa é clássica, né? Essa é clássica, né? E realmente, quando a gente enxerga, grosso modo, parece mesmo que falta mão de obra. Mas a verdade é que talvez também falte processo na contratação. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um processo seletivo estruturado na contratação de pessoas, cara, você diminui muito a tua taxa de erro, sabe? Porque às vezes você contrata 2, 3 meses e se frustra, né? Porque muitas vezes você contrata uma pessoa para te dar ROI, retorno sobre investimento, ou pelo menos que ela se pague, né? Durante esse processo. E quando é mal contratado, isso não acontece, você se frustra, a pessoa se frustra, etc e tal. Vamos partir do princípio que você tem um bom processo seletivo, você contrate uma boa pessoa e aí a gente entra na parte da etapa comercial de estruturação. Você já desenhou um script, já desenhou uma abordagem, colocou um sistema de CRM, de cadastro de clientes, porque também não adianta você, às vezes, começar uma estruturação comercial sem você ter ferramentas. Ferramentas são metodologias, são sistemas que te ajudam o quê? A ter mais assertividade e conversão de cliente. Então, o primeiro passo, além de mapear o que você faz durante a venda, é ter ferramentas que te ajudem. Tem que ter um sistema de cadastro de clientes, um CRM. Tem que ter um funil de vendas, que também é um processo básico para mapear a jornada de compra desse consumidor. Então, justamente para passar por essas etapas, né? Exatamente. São essas etapas que você precisa, às vezes, cumprir antes de você sair contratando gente ou até mesmo replicando processos que você nem sabe se são eficientes ou não. Então, eu costumo dizer que as coisas são mais simples do que aparentam ser. Se você focar no simples, que é mapear todo o teu processo de estrutura comercial e cadastrar isso como um passo a passo mesmo, sabe? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que fazer uma ligação. Depois dessa ligação, qual que é o próximo passo? Enviar uma mensagem no WhatsApp. Depois de um envio de mensagem no WhatsApp, qual que é o próximo passo? É fazer um orçamento. Depois do orçamento, é o quê? Enviar uma proposta ou é fazer uma apresentação de vendas. Depois dessa apresentação de vendas, o que você vai fazer? Você vai conduzir para fechamento, vai fazer um contrato. Isso tem que estar muito bem desenhado. Esse é o funil de vendas, para você entender aonde que essa pessoa ela tá, em que etapa ela tá, até para você poder corrigir caso tenha problema. Porque muitas vezes você recebe, por exemplo, um lead de tráfego. Estou dando um exemplo aqui. Um lead de tráfego. E aí você recebe ele e começa a abordar esse lead. Até envia uma proposta, só que não está fechando. Como que você vai entender que às vezes o problema é que está faltando uma apresentação de venda se você não mapeia toda essa jornada? Claro. Se isso não se torna um processo comercial, entende? Porque a gente precisa fazer um processo de qualificar, né? O lead, né? Com certeza. Então, e esse processo de qualificar é essencial, né? Senão você, enfim, você vai tentar uma abordagem com
cliente que ainda não foi qualificado, ela vai cair por terra, não vai funcionar. Então, essa primeira etapa, ela envolve essa qualificação desse lead. Envolve, inclusive, quando você tem essa jornada mapeada, você sabe aonde você está errando. Porque às vezes é uma abordagem errada, é um script errado, é um prompt de texto que você manda para o seu cliente que está errado. Às vezes é uma pequena chavinha que você vira, que você muda no seu negócio e você começa a fechar muitas vendas. Agora, como que você mapeia isso no feeling e no achismo? É impossível. Não tem como. Você, no máximo, vai conseguir culpar o vendedor, falando que ele não sabe vender ou que ele não serve para isso. E, na verdade, o que falta, às vezes, é um processo estruturado seu que você precisa colocar para esse vendedor, que é um processo assertivo, porque você já fez, porque você, lembra, você é o cara bom de vendas. O teu negócio já funciona porque você já entendeu como vende. Se você não tem isso mapeado para você entregar o caminho das pedras para o teu vendedor, não dá para você ficar cobrando vendas dele. É até injusto. E hoje em dia você tem muitos dados disponíveis, né? As empresas têm pesquisas e as empresas divulgam alguns dados. Eu lembro que eu vi uma vez um software que a promessa de valor do software envolvia, inclusive, o número de abordagens que você precisa fazer dentro de um processo de vendas, porque tem aquela coisa, o vendedor, assim, a gente sabe que vendas requer um certo nível de persistência. Sim. Né? Mas quanto de persistência? Né? Quantos contatos você vai fazer com o cara? Esse porque, é um excelente ponto. Tem gente que vai desistir no 5º contato, digamos. Uhum. Pô, o chefe fala lá, você tem que ligar pelo menos 10 vezes. Aí o cara no 5º ele já vai desistir. Ele fala, não, esse cara não quer nada. Mas, de repente, tem pesquisas disponíveis que falam que normalmente a conversão só vai acontecer no 8º, no 9º. E aí, assim, te ajuda até parar de duvidar, né? Você fala assim, não, eu não vou ficar tentando adivinhar, porque o cara pode fechar no 2º, 3º, mas, em média, se fecha com 7 ou 6 ou 7, ele vai pelo menos fazer ali o 6 ou 7, o follow-up, né? Sim. Que a gente fala de follow-up. Isso mesmo. Então, e conta um pouquinho sobre essa história da persistência também. É uma das habilidades que o vendedor precisa ter? Ela é uma persistência cega? Aquela coisa, você tem que ficar para sempre ligando para aquele cliente? Isso, na verdade, é uma estratégia e essa estratégia ela precisa se tornar uma metodologia. Por quê? Hoje o lead é caro. O lead, quem é? O potencial cliente que você traz, ou que você atrai, ou então que você vai através da captação ativa, né? Prospecção ativa, por exemplo. Primeiro que ele é caro. Você não pode sair desperdiçando, né? E tem muito vendedor, às vezes, na empresa que faz o quê? Amanhã eu vou receber 10 leads do tráfego, deixa esses aqui que não responderam e joga fora. Vou te dar um dado estatístico, tá? Hoje, dentro das minhas empresas, 70% a 80% das vendas, elas acontecem após o 6º, 7º contato. Só que não é aquele contato igual o maníaco do WhatsApp. E aí, fulano, vamos fechar? E aí, vamos... Isso é um maníaco. Que você fica o tempo todo. E aí, teve dúvida na proposta? Não é. Você precisa colocar uma inteligência comercial. Sabe por quê? Porque quando eu digo que venda é relacionamento e conexão, você primeiro precisa de um relacionamento para gerar confiança. Lembra que eu falei que é o 2º ativo mais importante do mercado? A confiança? Para você gerar confiança no cliente, você precisa se relacionar com ele. Como que você se relaciona? Quando você se coloca como parte interessada e não interesseira. Se você ficar só cobrando venda, você é um interesseiro. Tá só pensando em quê? Em arrancar a grana do cliente. Quando você se coloca como interessado, você desenvolve um relacionamento que é voltado completamente para o cliente. E aí precisa de inteligência comercial. O que é inteligência comercial? É você ter, por exemplo, uma trilha de nutrição e de aquecimento de clientes. Para você poder, dentro dessa trilha, desenvolver o relacionamento. O que é uma trilha de aquecimento e nutrição para quem está se perguntando, né? Tem prazo para isso? Não tem prazo para isso. Você pode ter um lead dentro do seu funil anos. Eu, por exemplo, fechei uma venda semana passada de um lead que está há 9 meses dentro do meu funil. E que é abordado constantemente em forma de relacionamento e que ele foi confiando à medida do tempo. Então, assim, não tem prazo para isso, mas precisa existir uma inteligência. O que é inteligência dentro da trilha de nutrição? O vendedor, primeiro, ele precisa se passar como pessoa. Sabe por quê? Pessoa se conecta com pessoa. Fica muito mais fácil. Por que eu acho que a inteligência artificial, até pegando um gancho aqui, ela vai existir, é um tsunami,
quem não aderir à inteligência artificial para poder ajudar na parte de vendas, cara, vai perder muito mercado e muito dinheiro. É um tsunami, as pessoas elas vão utilizar para poder facilitar a vida de atendimento, mas no final das contas a gente ainda vai voltar para o atendimento de pessoa física. Pessoas se conectam com pessoas. Quando um vendedor ele chega numa trilha de aquecimento ou de nutrição e ao invés dele ficar cobrando uma proposta do cliente ou então cobrando um contato, né, me responde aí, me fala esses dados, etc e tal, pega, faz um vídeo em selfie, fala assim, oi fulano, tudo bem? Pô, aqui é o Vitor, olha só. Tô mandando esse vídeo aqui porque eu lembrei de você. Nessa situação, tava conversando com um cliente, ó, quero te apresentar um cliente meu. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Quero falar. O cara, ele começa a conectar, gerar conexão. Poucos vendedores hoje, e eu arrisco dizer assim, ó, menos de 1% dos vendedores fazem um negócio desse. Ah, Vitor, mas eu vou enviar vídeo? Eu não quero enviar vídeo. Gente, dá trabalho fazer isso? Dá, mas esse é o trabalho. O trabalho do vendedor é esse. É gerar conexão e relacionamento. Então, eu desafio você, que se você começar a mandar vídeos para os seus clientes, formato de selfie, bem amador mesmo, sabe? Mas conversando com ele, falando e etc e tal, vai gerar conexão. Se você manda áudio, já gera mais conexão do que o texto. O vídeo gera ainda mais. Mas hoje em dia as pessoas elas querem ter resultados sem passar pelo processo. Então, quando eu digo inteligência comercial, é justamente isso. É você, às vezes, mandar uma reportagem falando que lembrou do seu cliente. Ah, o meu cliente é do segmento X. Vi essa reportagem, ô fulano, olha só, vi isso aqui que está acontecendo com o ramo, com o segmento da tua empresa, etc. É você mandar um podcast. Putz, lembrei de você quando eu escutei um negocinho aqui. Pega esse insight aí. É você mandar um PDF, um e-book, é conversar com ele. Isso tudo é inteligência comercial. E se você não tem isso, você está deixando dinheiro na mesa. Sabe por quê? Porque, cara, hoje, de 10 leads que chegam dentro do meu funil, eu tenho certeza que eu vou converter pelo menos 5 ou 6. Não sei quando, mas eles vão ser convertidos ao longo dessa trilha de nutrição. O vendedor que não tem isso, ou melhor, o empresário que não tem esse processo, que precisa-se de um funil de vendas, porque ninguém vai conseguir ficar controlando isso dentro de uma planilha de Excel, dentro de um bloco de notas, não dá, isso é dentro de papel, você precisa de um sistema para te ajudar, a ferramenta, que até inclusive consegue automatizar certas etapas. Se você não tem esse processo, você está deixando muito dinheiro na mesa, achando que só colocar mais grana no tráfego é o que vai aumentar o seu faturamento. Eu já tenho um tempo que eu assisti a um vídeo que é com a demonstração de uma ligação de um vendedor, que na verdade era um robô. Uhum. Não sei se você chegou a ver, era alguém que ligava para a Tesla. Tá. Enfim, que estava interessado em fazer um test drive, talvez, de um carro da Tesla. E ela recebeu uma ligação de volta de um... em algum momento ela deve ter entrado no site lá e tal. Tá e bom. aí ela recebe uma ligação e essa ligação se identificava como um assistente virtual, certo. Ou seja, era um robô. Sim. E conduzia a conversa. E o que mais me impressionou, isso já deve ter 2 anos, tá? O que mais me impressionou foi a naturalidade da linguagem. Ou seja, era uma inteligência artificial muito bem treinada, com uma voz extremamente natural. Sim. E o script era justamente esse. Olá, tudo bem? Então, eu sou assistente aqui do vendedor X aqui, e ele me pediu para fazer um contato com você, né? Nós vimos que você entrou no nosso site e tal, conversando, mas uma coisa extremamente natural, que você não tinha como fazer distinção, que era uma pessoa ou um robô. Eu fiquei realmente impressionado. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso aqui vai revolucionar. O que você tem visto, Vitor, em termos de tendências, em termos de tecnologia, e há, obviamente, que na sua visão funciona bem. Sim. E que as pessoas e que os empresários estão dispostos a usar, né? Que tem todo hype, né? Sempre tem. A IA vai fazer tudo, vai trocar fralda, enfim. Mas a gente sabe que ela tem limitações também. Mas o que você tem visto em termos de tendências e que tem tido aceitação, né? O que você já fala na sua consultoria, olha, faz isso aqui, no-brainer, isso aqui vai te reduzir um montão de trabalho, vai te ajudar bastante, não vai substituir o teu vendedor, mas vai te... comenta com a gente, então, sobre isso, por favor. Vamos lá. A IA é um lance extraordinário, né? Tem um cara que ele é o CEO da NVIDIA. Não sei se você já ouviu falar dessa empresa, mas é uma empresa que
fatura aí seus bilhões, né? Eu acho que é a número 1 do mundo hoje, né? Trilhões, bilhões, sei lá. E ele falou em julho desse ano que a IA ela vai fazer mais milionários do que a internet fez em 20 anos. Isso é um alerta muito grande pra gente. Por quê? Hoje as pessoas elas têm duas escolhas. Elas têm a escolha de vítima e de protagonista, né? A de vítima é o seguinte, ela olhar pra essa IA e falar assim, putz, isso aqui pode me substituir. Putz, isso aqui eu não quero utilizar, ter receio de utilizar ou não aderir, né, à nova modalidade. E você tem a outra pessoa que vai pegar a IA e vai potencializar o que ela faz, tá? A IA, eu sinceramente acredito que ela não vai tirar emprego nenhum, desde que você tome a escolha de ser um protagonista e utilizar a IA ao seu favor. Por que eu digo isso, tá? Hoje, a IA, por exemplo, em vendas, ela faz ligação ativa e é muito mais eficiente, às vezes, do que um vendedor. Um vendedor hoje, em média de alta performance, faz 180, 220 ligações por dia. Boas ligações. A IA faz 1.400. Então, quando eu entendo que a IA ela consegue repetir processos muito bem, às vezes atender melhor até do que vendedor, né? Porque vendedor tem comportamento, tem humor, tem uma série de coisas. Você fica dependente disso, né? A IA não tem isso. Se você, como vendedor, ou então empresário, empreendedor, qualquer coisa que seja, dentro do teu ramo, não aprender a usar a IA ao seu favor, você vai sim ficar à mercê de perder o seu emprego e a sua atividade. E eu digo isso porque hoje a IA, ela potencializa o que você faz. Em que sentido? Vamos supor, o lead, tô fazendo uma gestão de tráfego, tô produzindo um anúncio na internet e tá chegando clientes interessados no meu anúncio. Eu coloco uma IA para atender esse cliente interessado. Essa IA, ela consegue extrair informações, ela consegue desenvolver relacionamento, ela consegue até às vezes agendar ou vender diretamente por meio de link, Pix, uma série de coisas. Porém, ela não consegue ser humana. Entende? E as pessoas, elas ainda vão se conectar com pessoas porque é isso que é empatia, né? Por que quando você torce para algum time, Fábio? Sou flamenguista Flamenguista. fajuto. Quando você encontra um flamenguista na rua e você chega assim, tudo bem? Pô, tu é flamenguista também? Já gera uma empatia, não gera? Sim. Pois é. Alguma conexão, né? Alguma conexão. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, se você utilizar a IA para fazer funções que são extremamente repetitivas ali, ou então coisas mais básicas de assistente, e você depois conduzir, por exemplo, a IA agendou uma reunião para você, é você que vai participar para fazer a venda como pessoa, como especialista. Você vai ser potencializado por isso. Então, em algumas frentes, quando eu olho para a IA... Além de preservar também o bem-estar dos seus colaboradores, né? Por que a gente tem que ter essa preocupação de usar... porque o capitalismo traz isso, assim, Sim. né? Assim, não, vamos ter mais produtividade, aquela promessa, né? A automação vai trazer produtividade para a gente ter mais tempo livre. Aí, só que quem tem tempo livre? Cada vez mais acelerando. Então, imagina você usar a IA para aumentar a produtividade. Muito empresário vai usar esse discurso. Todo mundo quer melhorar a produtividade. Mas, e a IA vai ser os colaboradores também precisam de ter qualidade de vida, né? Então, assim, a gente usar a IA para fazer tarefas repetitivas, para que de repente te sobre mais tempo, né? Para outras coisas, enfim. Eu sou um defensor disso, tá? Da IA também trazer qualidade de vida, não só ganho de eficiência, porque senão a roda não para de girar, né? Então, com certeza. acho importante a gente ter essa preocupação também à medida que a IA vai chegando, pô, ela tem que vir para ajudar, né? E ela vem para ajudar. Se você, como pode ser empresário, empreendedor, qualquer que seja, utilizar a IA para ser uma assistente sua, já te tira um pouco daquela parte operacional que você não precisa ficar desenvolvendo para você ir para uma parte mais estratégica. E a estratégica lê o seguinte, de você procurar mais oportunidades, de você buscar rentabilidade, buscar funcionar outros motores dentro da tua organização para você não depender só de um negócio. Ou até mesmo se colocar como especialista, onde a IA vai te dar as oportunidades para você poder chegar lá e agir como um ser humano e fazer a tua parte de ser humano especialista. Então, assim, existem esses dois caminhos. As pessoas, elas têm o livre-arbítrio para poder escolher entre esses dois caminhos, mas a pessoa que ela não escolher por esse caminho aqui de utilizar a IA ao seu favor,
muitas vezes ela pode estar deixando à mercê o destino dela. Ou seja, muitas vezes ela pode sim ser colocada na lista de demissão da empresa. Por quê? Porque não é que a empresa só enxergue números muitas vezes, mas ela precisa entender que existe uma despesa, um custo, uma receita para poder girar aquela operação, né? Se ela entende que aí ela está sendo mais barata ou efetiva do que o que você está fazendo, cara, e você não se aliar a IA para você complementar, ou seja, adicionar valor, né, ou bônus em cima disso, você vai ficar para trás. Vitor, vamos falar de um assunto aqui que eu gosto muito, que tem a ver com educação, que é treinamento, né? A gente, inevitavelmente, um empreendedor, um empresário, precisa entender a importância do treinamento dos seus colaboradores. Você trouxe à tona aqui aquela reclamação, pô, não tem gente no mercado, né? Tem um apagão de talento. E eu, em certa medida, eu concordo que está faltando gente boa no mercado e tal, mas alguém tem que treinar, né? Com certeza. A gente sabe que a escola está com dificuldade de educar e treinar, não que seja culpa da escola, mas talvez a gente tenha que olhar todo o sistema, o que se exige da escola, enfim. Mas vamos olhar para o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do profissional. E no ambiente da empresa, ele vem por meio dos processos, mas do treinamento também. A gente precisa ajudar os nossos colaboradores, os nossos colegas de trabalho, enfim, a terem uma melhora ali no seu desempenho. Como que você enxerga o treinamento? Como que você lança mão de treinamentos? Eu sei que você, com certeza, faz treinamentos não só para os seus, mas você também faz para outros. Qual a importância do treinamento? Como que o empresário deve enxergar o treinamento e a educação dos seus funcionários? Ele deve investir nos seus colaboradores? E como que, na prática, isso pode ser feito? Com certeza, eu acho que ele deve investir, tá? O capital intelectual talvez seja um dos capitais mais importantes dentro de uma empresa. E eu quero dizer isso até voltando numa abordagem que é o seguinte: eu concordo com você que tá difícil achar mão de obra qualificada no mercado. Eu concordo. E é para isso que a gente precisa o quê? Criar mecanismos para a gente poder não ficar à mercê do mercado. Porque senão a gente sempre vai estar, de alguma forma, culpando alguma coisa que é exterior e a gente não tem controle, né? A verdade é que a gente precisa interiorizar isso e entender como que a gente pode melhorar. Só para você entender, vou trazer um número aqui, tá? Real. Eu tenho uma empresa hoje que é de recrutamento e seleção, a gente recruta para o Brasil inteiro, para diversas empresas. Para a gente hoje encontrar uma ou duas pessoas boas no mercado, boas assim, que atendem a perfil, que vão executar, que vão ter visão, porque precisamos contratar pessoas de visão, porque são essas pessoas que crescem o negócio. Para achar uma ou duas, eu preciso colocar dentro de um funil de candidatos 120 pessoas, mais ou menos. E isso não só de vendedores, né? Você também faz recrutação de todos os tipos de profissionais. Todos os tipos de profissionais. Eu preciso colocar 120 para achar uma ou duas pessoas boas. Sabe por quê? Porque hoje você convida várias pessoas para um processo seletivo, elas nem aparecem. Elas nem se dão o trabalho de aparecer no processo seletivo. Pra você ter ideia. Às vezes eu encontro empresários, empreendedores falando assim: eu tô entrevistando 15, 20 pessoas e eu tô achando muito e eu tô sem tempo. Eu falei, talvez você dê sorte e encontre alguém. Mas eu tô colocando 120 e às vezes tá difícil de encontrar. Entende? Vitor, eu não tenho capacidade para entrevistar 120 pessoas, tô contratando no desespero. Cara, se você não tem a capacidade de desenvolver um bom processo seletivo, terceiriza esse conhecimento. Mas investe energia, recurso antes de entrar na tua empresa. Porque muitas vezes as pessoas elas contratam no desespero e aí o que acontece? Não dá nada bom, né? Por quê? Porque essa pessoa, sei lá, contratei no desespero, não tem processo, não tem nada. Primeiro que essa pessoa pode estar participando de outro processo seletivo, daqui a pouco te abandona. Fala, eu estava participando de outro processo. Às vezes não combina com teus princípios, com valor, com a cultura da empresa. Às vezes não tem o perfil comportamental. Fazer, às vezes, um teste de DISC da vida para você entender o perfil da pessoa, se é dominante, se é influente. Cara, tudo isso ajuda o quê? A você ser mais assertivo. Quer dizer que você, fazendo todo um processo estruturado, com entrevista técnica, com coletiva, com familiar, com uma série de coisas,
você ainda corre o risco de ainda assim não conseguir uma boa pessoa. E aí, às vezes, o empreendedor ele tá ali fazendo 10 entrevistas ou então tá contratando no desespero e quer que aquela pessoa ela dê resultado. Sabe de uma coisa? A pessoa que faz isso, ela tá terceirizando o futuro da empresa. Por quê? Porque ela contrata no desespero, vem uma pessoa que às vezes não tem nada a ver, não tá alinhado com a empresa e ela não vai dar resultado. E aí você tá pagando uma pessoa que às vezes ela é uma despesa dentro da empresa. Mas, voltando aqui, né? A pergunta foi, até me perdi, que eu fui falar desse... Sobre treinamento. Treinamento, Também. vamos lá. Mas recrutamento e seleção também é super importante. Achei bom que você comentou isso, importante. Porque entendo perfeitamente. E você está trazendo que, como está mais difícil, você tem que passar pela quantidade para chegar na qualidade. Ou seja, Exatamente. E é uma competência estratégica do negócio saber contratar bem. E tem umas pessoas... Eu vou comentar, a minha esposa é executiva e ela é excelente para contratar pessoas. Uhum. Mas ela é uma coisa assim, tipo, ela faz ela tem uma intuição que eu não sei de onde que ela tira, tá? Uhum. Mas a pessoa entra na sala, ela pode falar 10 coisas sobre a pessoa e o quê? Como é que você sabe tudo isso? Leitura da pessoa. E muito na intuição. Tem esse elemento da intuição também, claro que você tem que ter processo, mas tem gente que tem já isso, né? Mas isso é muita experiência, né? Lógico que você torna a tua intuição mais aguçada conforme você agrega mais experiência. Então, se você for uma pessoa que já fez 150, 200, 300, 500, eu já fiz mais de 1000 processos seletivos. Hoje em dia, às vezes eu leio, eu escuto alguma coisinha e eu já sei que aquela pessoa ela não serve. Um alerta comum que existe no mercado. A pessoa fala mal do antigo emprego. Isso é um alerta comum que existe no mercado. Porque se ela falou mal do antigo emprego, ela vai falar do seu também. Sabe? Comportamentos em casa são alertas também. Né? Se essa pessoa ela só sobrevive em casa, não ajuda, não faz tal coisa, como que ela trata os pais. É como você tá vendo um sintoma e você sabe que tem uma causa ali, né? Exatamente. Identifica um médico, identifica o sintoma, mas ele sabe que tem uma causa em algum outro lugar. Exatamente. E assim, o processo seletivo, só para contextualizar, é infinitamente mais barato você gastar energia no processo seletivo do que você colocar uma pessoa, pagar essa pessoa e etc e tal. Depois, e olha só, você contrata a pessoa, você tem que treinar essa pessoa às vezes 2, 3 meses e essa pessoa vai embora. Tudo isso, se você não medir, você acha que é barato ficar contratando no feeling e no desespero. Mas é muito melhor você alocar essa energia, esse recurso aqui, antes dessa pessoa entrar, para ela ser mais assertiva, combinar contigo nesse negócio. Agora, voltando pro treinamento. Tem que ter treinamento? Com certeza, tá? Com certeza. Sabe por quê? Porque até um processo bom, seletivo, que você contrata e traz uma pessoa que é assertiva para o teu negócio, ainda precisa de o quê? De uma formação. Tá? As empresas que investem hoje em formação, quando contratam pessoas, elas têm muito mais resultado ao final dos seus anos, batendo metas e etc, do que outras. O que é uma formação básica hoje? Uma pessoa que é contratada, ela tem que entender o histórico da empresa, tem que entender isso. Por quê? Como que ela vai falar sobre a empresa, lidar com a empresa se ela não sabe nada sobre a empresa? Então tem que entender o histórico, tem que entender os sistemas, porque é a parte, às vezes, manual do negócio, técnica do negócio. Tem que entender dos produtos e dos serviços, porque também, se não entender dos produtos e dos serviços, cara, às vezes ela fica boiando. Tem que entender da cultura do negócio. E eu ainda sempre coloco o principal. Todo mundo tem que vender. Então, essa pessoa ainda tem que passar por uma formação em vendas, um curso ali, para ela entender como que funciona a venda. E tudo isso é treinável? Tudo isso é treinável. Tudo. Porque eu prefiro contratar pelo comportamento e ensinar a técnica do que você contratar por técnica e demitir pelo comportamento. Muitos empresários contratam pela experiência de mercado. Esse cara já está há 10 anos, ele sabe. Sabe o que acontece quando você contrata assim? Você contrata uma pessoa que às vezes tem vícios,
Uma pessoa que às vezes está consolidada dentro de uma mentalidade ou pensamento de outra empresa que não é a sua, tua empresa funciona completamente diferente, e o que ela vai querer fazer? É aquele mesmo erro de, eu vou contratar um gerente comercial e vai dar resultado. Não vai, porque ele vai executar o que ele sabe, o que ele aprendeu na vida dele, dentro da sua empresa que não teve nada a ver com a experiência que ele teve. Entende? E aí, as pessoas contratam um gerente comercial achando que ele vai dar resultado, que vai cobrar a equipe, não dá resultado, é um cara mais caro, e aí tem que demitir esse cara, se frustra. E às vezes era melhor você ter contratado alguém verdinho, mas que tivesse a atitude correta para ser treinado, né? Eu lembro conversando com um empresário uma vez, e 2 empresários, e um estava reclamando dessa coisa da rotatividade de empresário. Você contrata, o cara vai, sai, não sei, você tem que começar de novo, a roda não para de girar nunca, né? Você contrata, treina, o cara fica bom, sai, e aí você tem que voltar de novo para estaca zero, contratar e tal. E o outro empresário mais experiente comentou e falou assim, não tem saída. Então você, por isso, exatamente por causa disso, você tem que melhorar a sua contratação, melhorar o seu treinamento e trabalhar na cultura. Se você quer colaboradores com certas características, você tem que fazer isso por meio dessas 3 frentes. Contratar o cara certo, fazer o treinamento certo e também certificar, aparar as brechas da tua empresa para que a cultura que prevaleça ali aponte no caminho certo também, porque aquela história de que a cultura come a estratégia no café da manhã. Vitor. Só para... Posso pegar um gancho? Claro. Que eu acho isso aqui fantástico. A cultura é sempre o espelho do dono, né? Para esses empresários que você já conversou, sabe de uma coisa? Muitas vezes é tudo isso que você falou e mais um pouco. A pessoa, quando você contrata ela tem um único objetivo: ganhar dinheiro. Tá? Se você quiser desenhar uma série de coisas, esquece. É ganhar dinheiro. Ela quer isso. Se você não der o caminho das pedras para essa pessoa, ela não vai entender e ela vai se frustrar. O que é o caminho das pedras? Cara, tem que ter um plano de comissionamento. Tem que ter um plano de carreira. Porque ela precisa enxergar que ela consegue crescer tanto financeiramente quanto profissionalmente. Tem gente que fica na empresa só porque tem visão da onde pode chegar. Profissionalmente falando, às vezes nem financeiramente. E às vezes acontece muita rotatividade por falta de clareza nesse caminho, que é a formação, que é o treinamento, que são esses processos de incentivo, de você ter uma reunião de one-on-one, que é uma reunião assim mais próxima com o colaborador para entender os objetivos de vida. Se você às vezes não tem tudo isso muito claro, você vai sempre ficar gastando energia em contratar novas pessoas e treinar novas pessoas. Então, dá para você olhar também um pouquinho para esse lado da estrutura, dos processos, da cultura. Fantástico. Que, cara, você ajuda a evitar brechas e a ter menos rotatividade mesmo. Pô, Vitor, que papo bacana. A gente já está chegando aqui nos momentos finais do nosso papo, mas eu ainda quero conversar sobre um outro assunto. Legal. Que é a consultoria. Tá bom. Você atua como consultor de empresas, não só de vendas, você tem uma visão de negócios bastante ampla, você tem várias empresas, né? E você não só faz a consultoria, mas você também é empresário, né? Sim. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre isso, assim. Para quem está nos assistindo, que de repente tem uma empresa e gostaria de melhorar a performance da sua empresa, de repente é um profissional liberal, um cara bastante ocupado, um médico, ou um advogado, ou um engenheiro, ou alguém que trabalha na área de educação, e é mais técnico. A pessoa Sim. que é mais técnico entende ali do seu business, mas ainda pode aprender bastante sobre negócios. Sim. Não sei se é esse tipo de perfil de empresário para quem você faz consultoria. Se você pega empresas mais sofisticadas ou empresas simples. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho como é que esse processo de consultoria, a vantagem disso, porque uma coisa que é falada, mas talvez seja pouco falada, é aquela história de que você é dono de uma empresa, mas você não pode trabalhar dentro da empresa. Em algum momento você tem que sair e trabalhar para a empresa, né? A empresa não pode depender de você sempre
para fazer tudo. Se você é o cara ali, a estrela do negócio, se acontecer alguma coisa com você, o negócio vai parar, né? Então você tem que capacitar a empresa, fortalecer a empresa para funcionar até mesmo sem você ali dentro, né? Seja porque você quer crescer, quer montar outra unidade, ou seja, simplesmente porque você quer manter um negócio saudável sem depender de você. Sim. Então, eu imagino que para esses casos de empreendedores que estão começando, mas que já têm um histórico, já tem uma empresa rodando, assim, o caminho, como que funciona o caminho da consultoria, o que ela pode trazer, enfim, quais são as coisas que você olha primeiro na empresa, o que precisa melhorar, você vai olhando as áreas, como é que funciona? Tá, vamos lá. Muito bom a gente falar sobre isso, porque é sobre educação também, né? Só para contextualizar, minha bagagem, minha experiência, ela vem de multinacionais. A última multinacional que eu trabalhei, Fábio, ela tem 190 anos de idade. Imagina uma empresa, uma senhora de 190 anos, o que ela já passou. O tanto que ela já tentou várias coisas e deu errado. O tanto que ela já deu murro em ponta de faca. Uma multinacional, para ela crescer, querendo ou não, ela tá fazendo alguma coisa certa. Para sair do país, para vender fora, ela tá fazendo alguma coisa certa. Mas o tanto de investimento, às vezes, em pesquisa e desenvolvimento, em processo, em uma série de coisas que ela já fez para poder crescer. Minha experiência vem daí, só pra gente contextualizar. O que é o processo de consultoria? O processo de consultoria é um processo que distorce o tempo. Ele encurta a sua jornada do ponto A ao ponto B. Onde o ponto B é o seu máximo de resultado possível. Então, uma empresa hoje, um empreendedor, um empresário, qualquer que seja o nível, quando ele contrata uma empresa de consultoria, um mentor, muitas vezes, para conduzir por ele num caminho de nível de consciência, processos e etc., ele está encurtando um tempo. O que ele levaria, às vezes, 10 anos para poder chegar, e às vezes ele consegue em 2 anos. O processo de consultoria, ele atua exatamente nos pontos chaves do teu negócio para que você não gaste tempo ou desperdice o seu tempo pensando, tentando. Porque muitas vezes existem pessoas que já têm processos validados. Basta você copiar e colar esse processo. Tem coisa que, ainda que seja um negócio personalizado, diferente, etc e tal, tem coisas que elas sempre vão funcionar. Quando a gente fala de venda, cara, a gente fala de uma habilidade que você pode usar em diversos segmentos, em diversos ramos. A consultoria, ela traz essa visão. Ela dá um zoom out do negócio, entende, porque muitas vezes esse empreendedor, esse empresário, ele está viciado dentro de fazer a mesma coisa, o mesmo processo 100% das vezes, e a gente sabe que 1 mais 1 vai ser sempre 2, enquanto você não mudar uma variável, a equação é a mesma. E esse consultor, ele faz o quê? Ele olha aquilo de cima, ele entende o que está acontecendo com aquele empresário, ele entende o que está acontecendo com a estrutura, com a organização, para dar um plano de ação e um direcionamento. Às vezes, esse direcionamento, ele encurta em muito o seu tempo. E ele aumenta em muito o seu resultado. Eu peguei empresas, só para você ter ideia, que estavam faturando um valor X e eu dupliquei, tripliquei em, 6 meses o faturamento dessa empresa. Virando pequenas chaves às vezes, pequenos processos, implantando pequenas ferramentas, alguns sistemas, alguma coisinha, ou então até às vezes o formato do negócio, do modelo de negócios. Só que o que é mais difícil é a pessoa que está de fora ter esse nível de consciência e entender que ele pode encurtar esse tempo. Ele acha que se ele investir mais no tráfego, vai ser melhor para a empresa, porque é só esse o único jeito de faturar do que contratar um consultor. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, para essa pessoa que pensa assim, né? Tem muitos pontos que às vezes você não enxerga. Às vezes, até mesmo porque está dentro do negócio, isso, né? Então, isso tá já é um problema em si, né? Não consegue sair daquilo ali e ver com olhos de fora. Né? Tá tão imerso que ele não consegue profissionalizar o próprio negócio dele. O próprio tem muita gente boa, que eu vou falar aqui é sério. Tem muita gente boa no mercado que só não tá vendendo porque não tem visibilidade, ou seja, outras pessoas não conhecem o que essa pessoa faz, o que ela oferece, o serviço ou o produto. Tem muita gente ruim que tá rachando de ganhar dinheiro porque tá fazendo uma série de coisas, tá escolhendo direcionamentos diferentes,
E às vezes é pior do que você e tá ganhando mais dinheiro do que você. Pelo simples fato de ouvir mais, de mudar mais, porque movimento gera vida. Vida gera mudança, gera desconforto também, mas gera resultado. Então, as pessoas estão tão imersas dentro do negócio que não conseguem nem profissionalizar. O que é profissionalizar um negócio hoje em dia? É você colocar ele para funcionar sem depender de você. Se a gente for resumir, né? É você ter um negócio onde você não é imerso só no operacional. É onde você consegue transitar entre operacional e estratégico, carregando inovação, carregando conhecimento para o operacional, mas sempre voltando para o estratégico, porque é lá que está o dinheiro da empresa. Se você ficar preso só no seu operacional e não profissionalizar, para você construir essa ponte, você muitas vezes está deixando muito dinheiro na mesa e tá... cara, você não consegue crescer, entende? Então a consultoria ela faz isso. Ela traz todos esses pontos, ela olha de fora, ela ajuda, ela direciona. E esse direcionamento, ele é crucial para alguém que quer almejar novos resultados ou grandes resultados. E aí, Vitor, talvez uma objeção, talvez a primeira, eu não sei, de um empresário, diante do que você falou, o cara vai falar assim, pô, mas vai ser muito caro. Essa consultoria vai ser o Vitor, vai me cobrar um braço e uma perna. E eu sei que você sabe lidar com essa objeção, obviamente, mas no meu raciocínio é aquela coisa, uma coisa não pode ser caro se ela se paga no retorno, né? Sim. É esse o raciocínio, mas imagino que seja esse o raciocínio, mas é acessível a consultoria para pequenos ou médios empresários, ela é um serviço acessível em termos de valores? É um serviço acessível e eu posso dizer mais assim até. Sabe o que de fato é caro? Caro é o tempo. Porque o tempo você não consegue ter ele de volta. Eu já sentei com empresários e empreendedores que estão há 10, 15, 20 anos dentro do mesmo negócio. E às vezes faturando o mesmo, estagnado, não consegue crescer, não consegue sair, não consegue viajar, não consegue dar atenção para a família, não consegue fazer uma série de coisas. Esse empresário, ele tá pagando muito mais caro, porque é o tempo de vida dele que não volta. O processo de consultoria, quando você entende que existe um caminho para você trilhar, que vai te ajudar a ganhar tempo, você entende que ele é um processo barato. Porque tudo que você já fez ou investiu durante esse período que você está tentando, muitas vezes é muito mais caro do que você pagar esse processo durante 6 meses, 1 ano e deslanchar o teu negócio. Então, quando eu digo caro, as pessoas elas precisam entender o seguinte: você está comparando com o quê? Quanto de investimento, de tempo você já colocou dentro da tua empresa, do teu negócio, e ele está crescendo a passo de formiga? Um negócio bom, que tem um produto bom, que tem um serviço bom, que poderia escalar se tivesse conhecimento embutido. Porque a verdade é o seguinte, não existe bala de prata, não existe fórmula mágica. Existe o quê? O crescimento daquela empresa ou daquele empresário, porque às vezes é aqui que limita, está no conhecimento que essa pessoa ela não adquiriu. Muitas vezes ele fica achando que o mercado dele está saturado, né? Quando na verdade ele pode multiplicar. Porque ele está terceirizando desculpa. Vitor, muito obrigado por esse papo que a gente bateu aqui. Eu acho que a gente trouxe uma série de coisas bacanas aqui para quem vai nos assistir. Falamos de várias coisas. Eu vou te dizer que a gente vai repetir esse bate-papo, até porque você vai trazer o seu livro. Com certeza, vamos sim. Você esqueceu de trazer o livro, você ia mostrar o livro aqui. Mas só nos conta aqui para nossa audiência onde que eles podem te encontrar nas redes sociais, enfim. Porque imagino que algumas pessoas vão querer fazer contato contigo, seja pela consultoria, por algum treinamento, alguma coisa. Legal. Deixa aí os seus comentários finais e também nos diga onde que as pessoas podem te encontrar. Perfeito. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram em @VictorMinaya. Tenho também um canal no YouTube, @VictorMinaya. Tem Spotify, Apple Podcast, está em todas as vertentes. E a nossa consultoria hoje é uma consultoria para todos os segmentos. Tá? Eu não atuo apenas com um tipo de empresa.
A gente atua em vários segmentos porque é uma metodologia que foi extraída de multinacionais para aplicar em pequenas, médias e até às vezes grandes empresas que não têm estrutura ou processos, que estão estagnadas, que não estão conseguindo vender e etc. Mas vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, entre em contato comigo que a minha equipe, ela com certeza vai atender aí para a gente poder bater um papo, para pelo menos marcar um café, né, e se conhecer lá no escritório. Obrigado, Vitor. E você, muito obrigado pela audiência. Também você pode conhecer o nosso espaço de podcast aqui do Gate One, tá? Venha conhecer. Você pode trazer a sua marca, a sua empresa para fazer aqui a gravação do seu podcast. Você pode vir, se você precisar de ajuda para formatar também a parte editorial do seu podcast, a gente tem esse serviço aqui, então você pode entrar em contato. E até a próxima edição do GateCast.